Aliás, se você parar para pensar, o drogas, sexo e rock and roll, que é o início da revolução sexual, né, década de 50, 60, cara, já não faz muito sentido, né? Drogas é uma coisa que já não tem tanto esse apelo. Existe uma desgraça, mas você vê que esses dias tinha uma BBB escondendo o vape, né? Não sei se você viu. Não vou citar nomes. Não vi. Teve uma BBB que saiu agora que estava escondendo o vape. Quer dizer, os BBBs estão escondendo que estão usando drogas. E antes era tipo assim, claro, uma parada bonita de fazer. O rock and roll era uma cultura também de agressão aos pais, né? Era tipo assim, meu pai não gosta, então eu ouço. Rock and roll não faz sucesso assim, mainstream no Brasil já desde o quê? Los Hermanos? Que não era nem um rock and roll mais ou menos, que era mais ou menos. Né? Deve ter uns 25 anos que não sai um hit. Hit que eu tô falando a nível de sertanejo universitário, forró, funk, essas coisas que fazem mais hit no Brasil, né? E no mundo, eu diria, o pop, né? Então era sexo, drogas em rock and roll. A ideia de sexo como bandeira, né? A geração Z, ela provavelmente faz menos sexo do que as anteriores. Eu não estou falando de crente, não. Estou falando de geração como um todo. Sim. É uma geração muito conectada, muito virtualizada, muitas outras maneiras de explorar a sexualidade. E com muitos problemas sociais. Exatamente. Também, né? Porque o sexo tem a ver com conexão, de ir lá, de flertar, de conquistar, de sair, né? O risco de você de ser rejeitado. Ser rejeitado, é isso mesmo. Então, a revolução é um pouco diferente. É essa coisa de... Poxa, quem eu sou? Para descobrir quem eu sou, eu faço a pergunta o que eu estou sentindo. Então, de acordo com essa resposta, eu encontro a minha identidade. Então, eu acho que isso era legal para a galera que está nos ouvindo. Então, assim, ela se propõe a responder essas 3 perguntas. Então, eu queria que você falasse qual é a resposta que eles estão dando e qual é a resposta que a palavra de Deus traz para essa mesma questão, né? Então, por exemplo, quem eu sou? Qual é a minha identidade? Qual que é o evangelho aí, a teologia que vai ser usada aí fora? Eu diria que é uma antropologia, né? Então é uma ideia de ser humano a partir dos afetos. Algumas pessoas já falaram sobre isso, que é a tal da revolução afetiva. Tá. Então o seu bem mais precioso, o centro da sua identidade são os seus sentimentos. Okay. Sentimentos aqui eu estou me referindo às reações emocionais e as reações eróticas, está tudo dentro de sentimento. Ou seja, atrações afetivas vontades e eróticas. Né? O que é o erótico? O erótico tem a ver com aquilo que desperta seu interesse sexual no mundo. Existem coisas que produzem uma reação erótica na gente. Isso é parte da humanidade, né? Então, há essa dimensão erótica. Então, essas coisas, os sentimentos, as atrações sexuais, elas se transformam no seu patrimônio principal. E a única maneira de você ser feliz é sendo autêntico. Okay. Então, essa palavra é importante, a autenticidade. Como eu sou feliz? Sendo autêntico. O que é uma pessoa autêntica? É uma pessoa que vive na intensidade... a pessoa que vive com intensidade cada um dos seus afetos. Ok. Esses afetos, portanto, não só dizem quem você é, como também são os únicos canais capazes de te levar à felicidade. Okay. É um ideal de identidade e um ideal de felicidade. Então, ele se torna as coisas mais fundamentais da sua vida, a ponto de, se alguém ou alguma instituição ou alguma religião, entre aspas, se volta contra os seus afetos, essa coisa deve ser criminalizada. Entende? Forte. Por quê? Porque está ameaçando, não está questionando, vamos colocar essa palavra, não está questionando uma coisa que é periférica, que você sente, que você faz, que você muda, que você reelabora. Não, você está ameaçando a sua identidade. Como é que você vai existir? Então seria um te matar, né? É um te matar, exatamente. Ele está se levantando contra... E aí, tu perguntou do evangelho, né? Como é que a Bíblia vê isso? E só você diria que a frase popular, né, que divulga tudo isso é o famoso
Cara, você precisa seguir com intensidade o seu O coração. seu coração, é a frase maldita, né? É. É a E frase ela parece linda. Ela Cara, parece na dúvida, linda. você tá na dúvida, É, segue o seu coração. segue seu coração. Ela parece linda e essa frase é assim, é talvez a essência da queda, né? Total. A independência de Deus, né? O seu coração, o seu coração é o bastante e há uma confiança no coração. Esse que é o mais maluco, que é a Que é confiança, fé, né? é a fé no Depositar sua ídolo. fé. Jeremias coração, dizia que ele ridicularizava os ídolos de Israel, dizendo que eles pegavam um pedaço de pau na floresta, com a metade faziam fogo, cozinhavam uma sopa, e com a outra metade faziam um pedaço de... Ele era escrachado, né? Ele era doido. E faziam um ídolo e se ajoelhava. Ele falou: vocês estão ficando maluco? E aí a gente não consegue entender isso para o coração, porque no fundo a gente confia muito na nossa capacidade de ser feliz, a revelia de Deus. Sim. A gente acredita muito nos nossos projetos de felicidade. Então é uma fé de que sim, se eu tiver tudo o que quero, se eu der ao meu coração, como Salomão já diria, se eu seguir essa trilha de Salomão, eu vou chegar em um lugar de felicidade, plenitude. E Jesus, na verdade, me atrapalha. Total. Que ele chega e pede para eu não viver isso, né? Então, como é que é injusto? Negue-se a si mesmo. Aliás, a frase que tenho ouvido muito, que eu acho que antigamente não se ouvia tanto, é a coisa da injustiça. Isso é muito frequente. A pessoa fala assim: poxa, mas para você que é hétero é fácil. Você casa com quem você quer, você tem atração pelo sexo oposto. Eu não tenho atração pelo sexo oposto. Como é que eu vou viver a minha vida solteiro, só com Jesus? E a solidão? E aí eu nunca vou ter. E aí como é que vai ser? Isso não é injusto? Nos seus DMs é o que mais aparece? Aparece muito de um tempo para cá. Isso tem crescido. E eu entendo esta fala. Sim. Eu acho que é uma lógica. fala lógica. Eu acho que assim... Eu entendo o sofrimento por trás dessa fala, só que assim, a gente precisa dar uma resposta para isso da seguinte maneira, e eu sempre uso a figura do jovem rico, que é um cara que está fazendo coisas muito boas, ele chega a Jesus e fala: eu quero seguir a Jesus, eu quero ser um discípulo, e Jesus então pede para ele dar tudo aos pobres, e ele faz uma conta, ele olha para Jesus e olha para o projeto de felicidade dele, né? Da garantia de tudo na sua mão, de todos os recursos que ele tinha. Então, eu não acho que é apenas amor ao dinheiro, que evidentemente é um elemento, mas é uma espécie de vida feita. E ele... Identidade também, né? Sim, por que não? E ele não consegue confiar em Jesus a ponto de abandonar o seu projeto de felicidade. Ele não estava falando com... Ele não estava falando com uma pessoa... um apóstolo, um anjo, um vendedor persuasivo. Ele está falando com o próprio Deus. Então, o próprio Deus encarnado, ele olhou nos olhos do próprio Deus e disse: o meu projeto é melhor. Mas como é? E se eu trocar tudo o que eu está garantido, o que você me garante? E Jesus não deu garantias a ele. Ele falou assim: você vai ser meu discípulo. Essa é a garantia.